Gálatas, capítulo 3, versículos de 1 a 29. Ó Gálatas, sem juízo! Quem foi que os enfeitiçou a vocês, que tinham diante dos olhos os traços bem claros de Jesus Cristo crucificado? Quero saber somente isto de vocês. Foi pelas obras da lei que vocês receberam o Espírito, ou foi pela aceitação da fé? São vocês tão sem juízo que começaram com o Espírito e terminam agora na carne? Foi em vão que vocês experimentaram coisas tão grandes? Se é que foi em vão. Ora, aquele que lhes dá o Espírito e opera prodígios em vocês, é pelas obras da lei que o faz, ou pela aceitação da fé. Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele acreditou em Deus, e isso lhe foi posto na conta como justiça. Saibam, portanto, que os filhos de Abraão são aqueles que têm fé. A Escritura tinha previsto que Deus justificaria as nações através da fé. Por isso tinha anunciado antes a boa notícia a Abraão: em você todas as nações serão abençoadas. Assim, aqueles que têm fé são abençoados junto com Abraão, que teve fé. De fato, todos aqueles que são pelas obras da lei estão debaixo de uma maldição. Pois está escrito: maldito seja quem não persevera no cumprimento de tudo que está escrito no livro da lei. Ora, é evidente que mediante a lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E a lei não depende da fé, mas se quem cumpre essas coisas viverá por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se Ele próprio maldição em favor de nós. Pois está escrito: maldito seja quem for pendurado no madeiro. E isso para que a bênção de Abraão, em Cristo Jesus, chegasse às nações, a fim de que recebêssemos, por meio da fé, a promessa do Espírito. Irmãos, falo com um exemplo da vida humana. Ninguém anula ou altera um testamento feito legitimamente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não se diz "e aos descendentes", como se fosse a muitos, e sim a um só, e a sua descendência, que é Cristo. E digo mais: Deus firmou um testamento de modo legítimo. A lei, que veio 430 anos depois, não pode invalidar este testamento, a ponto de anular a promessa. De fato, se a herança vem através da lei, já não viria através da promessa. No entanto, foi pela promessa que Deus concedeu a graça a Abraão. Então, para que a lei? Ela veio depois, por causa das transgressões, até que viesse aquela descendência a quem tinha sido feita a promessa. E a lei foi promulgada por anjos, pela mão de um mediador. Mas se não existe mediador quando se trata de um só, e Deus é um só, então, será que a lei é contra as promessas de Deus? De forma alguma. De fato, se fosse dada uma lei capaz de dar a vida, então sim, a justiça viria através da lei. Mas a Escritura encerrou todas as coisas sob o jugo do pecado, a fim de que a promessa, através da fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que acreditam. Antes que chegasse a fé, a lei nos guardava como prisioneiros até que a fé fosse revelada, de modo que a lei se tornou nosso pedagogo em direção a Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Mas se agora que veio a fé, já não estamos sob os cuidados do pedagogo. De fato, todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois todos vocês que foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo.
Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um só em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa.